O sistema imunológico é constituído por uma intricada rede de órgãos, células e moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as agressões em geral. A imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa e caracteriza-se pela rápida resposta à agressão. Já a imunidade adaptativa é caracterizada por sua alta especificidade na resposta. No momento da entrada do patógeno no corpo humano, citocinas e quimiocinas são lançadas. Elas ativam a inflamação e aumentam a permeabilidade das células endoteliais, causando o recrutamento de células fagocíticas, inclusive as células dendríticas. É nesse momento que se inicia a resposta imune adaptativa. As células que compõem o sistema imune adaptativo são os linfócitos T e B. Dependendo de qual linfócito seja ativado pelo antígeno, a resposta pode ser celular ou humoral. Vamos discutir um pouco agora da resposta imune-celular, que é mediada pelos linfócitos T, que são gerados a partir de células-tronco hematopoéticas na medula óssea. Estas, ao receberem estímulos, como por exemplo a interleucina 7, ativam seu processo de maturação, gerando as células comprometidas com a linhagem linfocítica. Algumas dessas células são as células pró-T, que migram para o timo e se diferenciam em células pré-T, que logo se tornam uma célula duplo positiva, sofrendo seleções positiva e negativa, além de diferenciações em TCD4 e TCD8. Os linfócitos duplo positivos expressam ambos receptores CD4 e CD8, bem como um receptor de célula T, TCR. Uma célula que possui um receptor capaz de reconhecer o MHC de classe 1 recebe tanto um sinal de sobrevivência como um sinal de maturação. Eventualmente, a célula para de expressar o CD4 e mantém a expressão de CD8. Os timócitos que obtêm o sinal de sobrevivência são submetidos à seleção positiva. Uma célula que possui um receptor capaz de reconhecer uma molécula do MHC de classe 2 também recebe um sinal de sobrevivência e um sinal de maturação diferente. Eventualmente, essa célula para de expressar o CD8 e mantém a expressão do CD4. Os timócitos que possuem receptores incapazes de reconhecer os MHC de classe 1 e 2 deixam de receber qualquer sinal de sobrevivência e morrem por apoptose. Os timócitos que são capazes de reconhecer com grande avidez complexos peptídicos de classe 1 ou 2 recebem um sinal que os leva para a morte celular. Dessa forma, os timócitos capazes de responder a autopeptídeos antigênicos são eliminados por um processo chamado seleção negativa. Após o processo de seleção, os linfócitos agora TCD4 ou TCD8 maduras deixam o timo e vão para os órgãos linfóides periféricos. Assim, no momento da infecção, as células dendríticas reconhecem o antígeno, aumentam seus pseudópodes, fagocitando assim o antígeno. E então, nos endossomos, as proteases são ativadas para degradar o antígeno em fragmentos peptídicos. E por fim, vesículas contendo MHC se unem a esses endossomos e o MHC se ligam ao fragmento e expressam-o na superfície da membrana. Entram na corrente sanguínea em direção às vias linfáticas e os linfonodos. Nos órgãos linfóides, elas encontram os linfócitos TCD4 e CD8. Esses expressam seu receptor TCR e o CD28. E as células dendríticas expressam o B7 e o MHC como antígeno, ativando a via específica para aquela resposta. O linfonodo é o local onde ficam os linfócitos maturados, chamados linfócitos naves,
Esses ficam lá aguardando as células dendríticas para serem ativados e sofrerem a expansão clonal em células efetoras e de memória. Existem dois tipos de resposta: a mediada pelo TCD4, chamada auxiliar, ele é ativado principalmente para o combate a bactérias, e a mediada pelo TCD8, chamado citotóxicos, ativado para infecções por vírus. Os linfócitos TCD4 reconhecem antígenos apresentados por moléculas MHC de classe 2. Eles são responsáveis por orquestrar outras células da resposta imune na erradicação de patógenos e são também muito importantes na ativação dos linfócitos B, macrófagos, e dos linfócitos TCD8. Eles são subdivididos funcionalmente pelo padrão de citocinas que produzem. Durante o estímulo fornecido por um APC, um linfócito precursor TCD4, TH0, pode se tornar um linfócito TH1, TH2 ou TH17, a depender das citocinas presentes. Quando as citocinas presentes são IL-12 e interferon gama, o linfócito TCD4 se diferencia em TH1, que produzem grandes quantidades de IL-2 e interferon gama, que induzem a amplificação da imunidade celular por superativar os macrófagos, e a produção de imunoglobulinas, IgG, que ajudam na opsonização. Sendo assim, se torna uma resposta melhor contra patógenos intracelulares, como por exemplo, vírus e bactérias intracelulares. Por outro lado, quando a citocina presente é IL-4, o linfócito TCD4 é estimulado a se tornar TH2, que produz IL-4, IL-5 e IL-10, que tem como ação induzir a troca de classe de imunoglobulinas nos linfócitos B para IgE e induzir a produção e ativação de mastócitos. Outro ponto importante é que a via TH1 é suprimida. Isso faz com que eles sejam muito eficientes contra as doenças alérgicas e infecções por omitos. Outro subtipo de linfócitos efetores importante são os linfócitos TH17, que produzem citocinas IL-22 e citocinas da família IL-17, que são potentes indutoras da inflamação e por isso representam uma boa proteção contra infecções por micro-organismos extracelulares. Os linfócitos TCD8 da circulação reconhecem antígenos intracitoplasmáticos, apresentados por moléculas MHC de classe 1, que são expressas por praticamente todas as células nucleadas. Esses linfócitos induzem a via de morte celular programada, ou seja, a apoptose da célula-alvo pela ação de perforinas e granzimas, sendo muito importante no combate em respostas antivirais e possuem também atividade antitumoral. Falando agora da resposta imune-humoral, ela é mediada por células B. Os linfócitos B se originam de células-tronco pluripotentes da medula óssea, permanecendo lá até sua maturação, e quando maduras, entram na circulação sanguínea até alcançarem os órgãos linfóides secundários, se concentrando nos linfonodos. Assim como na resposta celular, os órgãos linfóides estão cheios de células B, que são guardiãs do sistema imunitário, explorando o corpo à procura de algum corpo estranho. A sua ativação pode ser através de linfócitos TCD4, chamada T-dependente, mas também pode ser ligada pela proteína M das bactérias. Essa é uma ligação direta, chamada T-independente. Após a emissão desse sinal, ocorre a sua ativação e expansão clonal, diferenciando-se em um exército de plasmócitos que secretam anticorpos específicos para o patógeno e em células B de memória. Os anticorpos circulam no sangue e viajam até os tecidos e se ligam nos filamentos de proteínas dos patógenos. Isso sinaliza para que o sistema imunitário destrua o micro-organismo e esse processo é chamado de opsonização. Outras duas funções importantes dos anticorpos são a ativação do complemento e a neutralização.
A neutralização é a ligação dos anticorpos aos micro-organismos ou toxinas, impedindo a aderência e ação dos mesmos nas células hospedeiras. Às vezes, o sistema ignora alguns tipos de antígenos, ou se ativam sem gerar inflamação. Exemplos destes são os alimentos que comemos, ou mesmo a interação com micro-organismos que não causam doenças. Nas respostas imunes anti-inflamatórias, que controlam a resposta imune inflamatória, também a apresentação do antígeno aos linfócitos com ação anti-inflamatória, chamados Treg. Os linfócitos Treg saem do timo em direção ao foco inflamatório e produzem citocinas como IL-4, IL-10 e TGF-beta, que inibem a inflamação.